Alô, meus amigos, hoje é terça-feira, dia 1º de outubro do ano de 2019. Nós estamos iniciando mais uma vez ao vivo o programa Espalha Fatos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. Nós estamos iniciando o programa de hoje sem a presença do meu amigo Sérgio Lessa, que teve que resolver um compromisso particular, mas em compensação eu tenho aqui ao meu lado para conversar durante essa meia hora com a gente o Dom Edmilson Amador Caetano, o bispo da cidade de Guarulhos, a quem eu tenho o prazer de apresentá-lo aqui para o nosso público. Muito obrigado pela sua presença, nos sentimos honrados com ela aqui. Eu que agradeço o convite. O que nos reserva esse mês de outubro na cidade de Guarulhos? Bom, do ponto de vista da igreja, nós temos várias coisas acontecendo. Já que nós estamos no início do mês, acontecendo hoje, né? Hoje, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, é a abertura no mundo inteiro, e também na igreja no Brasil, do mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco, né? Daqui para a consciência missionária de toda a igreja. E Santa Teresinha é a padroeira das missões, apesar de ter vivido no Carmelo, né, tão jovem, não ter saído na clausura, ela é a padroeira das missões. Eu logo mais vou estar na paróquia Santa Teresinha, às 3 horas, celebrando a missa da padroeira ali, mas também da abertura das reflexões desse mês missionário, né? Hoje também, 1º de outubro, é no Brasil todo a Semana Nacional da Defesa da Vida, né? E começa 1º de outubro, porque ela se encerra no dia 8, que é o dia do nascituro, isto é, da criança, né, que está em gestação. Então, todo o trabalho da igreja para defender a vida em todos os níveis e principalmente desde a concepção até a morte natural, né? É o que nós também refletimos nesse mês. E temos, né, neste mês de outubro, um acontecimento que não envolve só Guarulhos, mas envolve toda a igreja. Nossa e Senhora. Mas de modo especial a Igreja do Brasil. Nós começamos, né, dia 6, segunda-feira próxima, no Vaticano, o Sínodo Especial para a Amazônia, né, para toda a região da Pan-Amazônia. O mundo está praticamente de olho. Exatamente. E temos, claro, no mês de outubro, o mês de Nossa Senhora Aparecida, né? Logo mais, dia 3, né, depois de amanhã, se inicia a novena de Nossa Senhora Aparecida. Várias paróquias em Guarulhos estão dedicadas a Nossa Senhora Aparecida, estão preparando a novena, além daquela novena, né, mais grandiosa que acontece no Santuário Nacional de Aparecida. Essa paróquia que o senhor citou no início da nossa conversa corresponde a que bairros? Do bairro Cumbica. Em Cumbica. É do lado da base aérea, né? Temos lá. E lá está a igreja de Santa Teresinha. De Santa Teresinha. É a única paróquia dedicada a Santa Teresinha em Guarulhos. Eu tenho vontade de conhecer um pouco mais o ser humano atrás do nosso bispo, do bispo da nossa diocese. Tem um ser muito humano. Então, o senhor é bastante jovem ainda, não fez os seus 60 anos, não é ainda Não completei ainda, não estou para completar. Está perto? Está perto, então. Em abril do ano que vem. É originário da cidade de São Paulo, nasceu no bairro da Bela Vista, praticamente no centro de São Paulo, onde viveu sua infância, não foi? Vivi até os 7, 8 anos, né? Cheguei a estudar meu primeiro ano de escola ali na época, chamava o Grupo Escolar Rodrigues Alves, na Avenida Paulista, ali em frente Hospital Santa Catarina. Tempo do grupo escolar, né? Era o grupo escolar. E logo depois se mudou aqui para a Zona Norte de São Paulo. Que bairro? Santana? No bairro do Imirim, né? Próximo a Santana, mais ou menos próximo a Santana. Foi aí que o senhor estudou? Aí que eu estudei, né? Terminei o curso que antigamente chamava o primário, né? Na Vila Nova Cachoeirinha, no Tito Prates da Fonseca, e depois todo o resto do ensino fundamental e ensino médio no Colégio Meireles, no Imirim mesmo. Né? Quando é que despertou a vocação para o sacerdócio? Bom, a minha vocação é quando eu estava já no ensino médio, por volta do 2º ano do ensino médio, né? Claro, eu era jovem, participava da paróquia, já tinha minha vida como todo jovem daquela época, né? A gente estudava à noite, trabalhava durante o dia e participava da comunidade, né? Sempre desde criança, sempre fui participando da igreja.
E ali surge a vocação. A gente não sabe dizer bem o momento propício, o momento oportuno, o momento exato, mas vários fatos, né, vão se alinhando do ponto de vista do chamado de Deus, e um dia você se percebe se sentindo atraído, né, por uma vida que não é o normal do jovem daquela idade. Então muitas angústias aparecem, porque, claro, todo jovem tem a sua... O senhor era de uma família de classe média? Sim, classe média baixa, não era todos. Qual era a profissão do seu pai, sua mãe? Minha mãe, ela trabalhava numa parte de costura da Legião Brasileira de Assistência, da LBA, nem sei se existe ainda isso. E meu pai, ele tinha muito mais um trabalho de autônomo, de vendedor, né? Então era um comerciante. Representante comercial, vamos chamar assim, né? Foi o que ele trabalhou mais tempo na vida dele. Meu pai ainda é vivo. É mesmo? Minha mãe faleceu já, mas meu pai está vivo, tem 85 anos, está vivo. A sua família o apoiou desde o início? Sim, acho que não vou dizer assim que era um sonho da minha família, mas eu não obtive, vamos dizer assim, sabe, uma proibição, um senão. Já havia algum religioso na família? Não. O senhor foi o primeiro Sim. da família Caetano. Caetano é o seu sobrenome português. Sim, na realidade, e é bem português, porque eu não sei quais os motivos, eu sempre estou para perguntar, mas eu não entendo, porque meu avô paterno era Caetano de Souza. E meu pai não herdou esse Caetano de Souza, então é bem português. Ficou só no Caetano. Ficou só no Caetano. Então, que é sobrenome de que foi um primeiro-ministro, um presidente de Portugal. Depois mas acho que não tem nada a ver, não, porque meus pais são de origem ali da região de São José do Rio Preto, né? Meu pai é natural da cidade de Urupês. E ali... Noroeste de São Paulo. Noroeste de São Paulo, então ali é toda uma região onde, claro, teve alguma coisa de ligação com os portugueses, mas... Muitos italianos e japoneses também. Mas na minha família não tem, né? É só a questão do Caetano. E nessa cidade de Urupês, talvez pouquíssima coisa de italiano, mas mais esses sobrenomes que a gente encontra por lá são portugueses. Seminário o senhor fez aonde? Então, com 18 anos, né, eu fui para o mosteiro, sou monge, né? Entrei no Mosteiro São Bernardo de São José do Rio Pardo, aqui no estado de São Paulo, e lá vivi toda a minha caminhada vocacional. Claro, voltei para São Paulo para fazer faculdade de filosofia, comecei o curso de teologia aqui em São Paulo, depois eu fui meus superiores me mandaram para concluir o curso de teologia no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, e depois voltei, né? Em 1985 eu fui ordenado padre, né? Já tinha meus votos perpétuos, né? No convento, fui ordenado padre, e de 87 a 89 também teve um hiato aí que eu saí de São José do Rio Pardo, porque eu fui estudar em Roma, né? Fiz uma especialização. Ficou quantos anos em Roma? 2 anos, para estudo, 2 anos acadêmicos em Roma, e depois voltei e continuei, né? Ali a ficar em São José do Rio Pardo. Em 1997, eu fui eleito abade do mosteiro, né, superior do mosteiro, e fiquei até 2008, quando eu fui... O senhor foi padre vigário da paróquia... São Roque e São José do Rio Pardo. E depois Barretos... Não, São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo. Depois eu fui abade superior do mosteiro, né, e depois, em 2008, eu fui nomeado pelo Papa Bento XVI, bispo de Barretos. E aí que o senhor ficou mais tempo? Não. Não? Fiquei de 2008 a 2014, quando o Papa Francisco me nomeou bispo aqui de Guarulhos. Eu queria chegar aí, exatamente como é que Guarulhos apareceu na sua vida, sabe? Como é que o senhor encarou esse trabalho? Porque Guarulhos é uma cidade, é um núcleo urbano bastante diferente daquele no qual o senhor, sabe, exerceu o sacerdócio. Exatamente. O viver na região metropolitana, para mim, não é estranho. Né, não causa, da sua infância, da sua porque juventude. É minha infância, quer dizer, juventude, depois meus familiares morando em São Paulo, a gente tem contato com a metrópole no sentido de movimentar-se, de saber da agitação e tudo mais. Porém, quando eu cheguei aqui em Guarulhos, eu fui me dando conta da gama, vamos chamar assim, de necessidades,
de urgências pastorais de evangelização, de urgências sociais e de toda a problemática, né? Porque eu estava aqui não para morar, simplesmente. Eu estava aqui para trabalhar, né? Para viver uma missão. Então você começa a olhar com outra preocupação, né? Você não está aqui só para viver, sobreviver e não sei mais o que. Você está aqui também para ser para os outros, né? Eu estou em Guarulhos, não porque eu fiz uma opção, né? Porque eu escolhi morar em Guarulhos. Eu estou em Guarulhos porque eu fui enviado para uma missão. Então, todos os aspectos da cidade, todos os aspectos das pessoas, todas as problemáticas de evangelização da igreja me tocam, né? Já são 5 anos. Já são 5 anos. Então, dar-se conta de tudo isso, né, foi quase que um choque, né? Porque eu venho de Barretos, que apesar do território ser muito maior, né, o território de Barretos com relação a Guarulhos, sei lá, são 5 vezes, Guarulhos é 5 vezes menor que Guarulhos. E aqui é mais concentrado. Mas aqui, né, é tudo os concentrado. Os problemas se concentram. Né? Imagine você, a Diocese de Barretos como um todo, que abrangia 14 municípios, tinha 270 mil habitantes, né? Eu chego em Guarulhos, praticamente 1,5 milhão. Né? Então, isso já são desafios, né, de uma cidade que explodiu nesses últimos anos. Até mesmo aquela dimensão de pastor, né, de estar próximo das pessoas. É humanamente, fisicamente falando, até impossível, né, como bispo, saber os nomes das pessoas, identificar de onde são, etc. Claro, o padre numa Os vigários das paróquias, esses eu tenho... Esses sim, mas exatamente, eles nas Quantas paróquias são? Nós estamos agora com 43 paróquias. Aliás, vai ser criada a próxima paróquia, a última paróquia a ser criada vai ser criada agora, sexta-feira, dia 4, paróquia São Paulo Apóstolo, ali na rua Sarutaiá, né, perto da Faria Lima. Né? Então, ali nós vamos criar uma outra paróquia. Todas elas no município de Guarulhos? Todas. A Diocese de Guarulhos compreende apenas o município de Guarulhos. Então, eu digo isso porque ainda sou da época aqui de Guarulhos, nos anos 70, que Guarulhos pertencia a Mogi das Cruzes. E a gente não entendia muito, porque Guarulhos já na época era uma cidade bem maior que Mogi das Cruzes, né? Mas aí a cidade se consolidou e foi transformada em diocese em 1981. Nos anos 80, isso. Em 1981. No começo Aliás, dos anos 81. O bispo, né, Dom Emílio Pignoli, que ainda está vivo, né, hoje ele é bispo emérito de Campo Limpo, né? Ele, assim que ele tomou posse, se eu não me engano, em 1976, por aí, ele logo já conseguiu individuar isso, que precisava fazer de Guarulhos uma nova diocese, exatamente pelo crescimento, já tinha todo o projeto do aeroporto, essas coisas todas aí, então... A gente, é claro, teríamos muitos assuntos a conversar, é uma oportunidade que a gente tem de trazê-lo aqui. E o senhor, inclusive, me lembrou um fato bastante importante que ocorre esse mês, que é a reunião lá em Itaici, dos bispos. Não vai ser em Itaici? Não, vai ser em conferência Roma, no Vaticano. Ah, sim, mas já houve uma preparatória em Itaici, não? Não, porque o sínodo para a região Amazônia, né, é um sínodo especial, né? Deixa eu explicar a situação aqui. Após o Concílio Vaticano II, que terminou em 65, Papa Paulo VI, como fruto do concílio, instituiu o Sínodo dos Bispos, de modo que representantes do episcopado do mundo inteiro se reunissem periodicamente para tratar de assuntos determinados. Agora nós temos, então, o Sínodo Ordinário, que é esse que vem bispos do mundo inteiro para tratar de um determinado assunto, sempre no Vaticano. Porque não é o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer agora. Todos os bispos? Não, então, exatamente. Esse não é um sínodo ordinário. Esse é um sínodo especial. Muito especial. Especial para a Amazônia. Então, nós teremos participante dos sínodos, tem alguns bispos de outros lugares, sem dúvida, mas pouquíssimos. Todos os convocados para esse sínodo são os bispos da região panamazônica, né? Que não é só o Brasil, claro. O Brasil tem 67% do seu território na Amazônia. Né? Mas nós temos mais Peru, 8 países, Venezuela, até Bolívia, as Guianas, etc. Todos esses,
os bispos de todas essas estarão regiões em Roma. estarão em Roma. O senhor estará? Não, eu não sou. O senhor não está naquela região, é claro. Eu imaginei que... não sou daquela região. Então, vai acontecer esse sínodo convocado pelo Papa Francisco em 2017. Né? Então, você disse a respeito da reunião preparatória, né? A reunião preparatória... Eu imaginei que tivesse acontecido claro, se envolve um pouco. O assunto nisso. já foi discutido em Itaici. Foi discutido, mas Itaici não preparou isso. Na realidade, foi preparado em 2017, convocado pelo Papa Francisco. Em janeiro de 2018, começou uma pesquisa de campo, vamos chamar assim, né, nas bases, reuniões com as várias comunidades de toda a região panamazônica, com os chamados linhas gerais, né, que deviam ser discutidos no sínodo, e a partir daí foi preparado o documento, eu tenho até aqui comigo, né, o documento chamado de Instrumento Laboris, né, um instrumento de trabalho para o sínodo, que a partir daí, né, dos estudos dos bispos, os bispos vão poder apresentar durante esse quase um mês de sínodo discussões, vão ter trabalhos em grupos, de onde vão sair proposições, que é o documento final. Esse documento final apresentado ao Papa, e se for do querer do Papa, né, ele vai fazer um documento conclusivo que nós chamamos de exortação apostólica pós-sinodal. Um documento que tem o seu valor religioso, é claro, mas também tem um significado político muito grande. Né? Exatamente. Embora o senhor não esteja lá, não é porque Guarulhos fica um pouco longe da Amazônia, é claro. Sim, gostaria de saber a sua opinião sobre... A questão da Amazônia, né, o sínodo da Amazônia, em primeiro lugar, é um sínodo da igreja. Né? Então, está se pensando a obra de evangelização, né? Mas quando eu falo obra de evangelização, né, a evangelização ela é sempre localizada, né, situada naquela região de florestas, com as suas populações indígenas, com as cidades também que estão ali, né, as populações ribeirinhas. Né? Então, como que a igreja vai ser igreja com o rosto com aquele povo? Né? E existe essa preocupação da igreja ser igreja ali e não entrar no aspecto político? Não tem como, né? Como não há como que eu não posso ser igreja em Guarulhos. Até, olha, eu vou me atrever a fazer um comentário aqui, até o governo brasileiro está preocupado, não é? Sim, mas eu acho assim, o governo brasileiro preocupou-se de uma maneira errônea, né? Como se fosse uma... Como é que fala? Uma manipulação da igreja para com o governo. Primeiro, né, esse governo que está aqui nem existia, e eu acho que nem estava se candidatando quando o Papa convocou o sínodo. Segundo lugar, não é um sínodo para o território amazônico no Brasil. Né? Agora, é claro, tem as suas dimensões políticas? Tem. Né? Porque se eu vou falar de uma realidade, de um povo situado naquela região, onde nós temos uma questão com a natureza, né? O sínodo vai tratar muito à luz da Laudato Si, essa encíclica social de doutrina social do Papa Francisco, que fala da natureza. Né? E nós sabemos o que é a Amazônia. A Amazônia é o pulmão, não do Brasil, a Amazônia é o pulmão da terra. Né? Toda agora estamos precisando de chuva, como está começando o tempo mais quente, não vai vir frente fria do sul. De onde vêm as águas desses rios elevados, né, que vêm pelas nuvens da Amazônia que para chover aqui. Enfim, todas essas coisas. Né, e tem pessoas que moram lá. Então, pois é, essa é uma questão até que eu gostaria de entrar com o senhor, a questão indígena, né, dos povos indígenas da Amazônia. Existe uma preocupação da igreja quanto a esses brasileiros que estão lá? Sim, exatamente. Né? Os povos indígenas são povos, né? Eles têm direito de serem uma nação. Né? Nós não podemos usar mais a palavra civilizar os índios, que é totalmente inadequada, né? Mas significa, como igreja, estar solidário a eles, anunciar Jesus Cristo a eles, dentro da sua própria cultura, e aparecer assim, maneira de celebrar com eles, de estar com eles, de ser igreja lá, e de ser uma igreja autóctone, e por dizer autônoma. Nascida ali. Nascida ali, própria, como diz tantos documentos do sínodo, com o rosto
amazônico. Essa visão da Igreja Católica vem se modificando com os tempos, não é? O senhor encontra certa semelhança com aqueles primeiros apóstolos que foram para a Amazônia catequizar. A palavra era catequizar. Exatamente. Né? A Igreja hoje, principalmente após o Concílio Vaticano II, é uma igreja que se preocupa em ser situada, né? Nós vivemos, né, e foi importante que tenha sido assim, não vamos... Né, acho que a consciência histórica a gente tem que ter, né? A história é a história, né? Mas nós vivemos 400 anos no Ocidente, a Igreja do Concílio de Trento, que foi importante para determinar o que é a Igreja, qual é a doutrina da Igreja, não haver confusão no meio de tantas divisões que tivemos. Mas após o concílio, né, se pensou sempre assim, olha, a Igreja tem que estar situada em cada lugar, ela tem que ter uma expressão. Na Amazônia, na África, na Europa, a Igreja tem cara de Europa, no Brasil tem que ter cara do Brasil, e isso é a mesma Igreja. A diversidade, ela não prejudica a Igreja, pelo contrário, é a riqueza da Igreja, né? Aliás, o espírito é o mesmo, mas os dons são diversos, né? E essa diversidade em comunhão no mesmo espírito. Então, eu não posso ter, por exemplo, impor à Amazônia uma liturgia europeia, eu não posso impor à Amazônia nem mesmo uma mentalidade... Isso aconteceu no passado. Da Diocese de Guarulhos, né? Existe uma maneira de ser lá que não vai trair de maneira alguma o Evangelho de Jesus Cristo, e é isso que o Sínodo quer trabalhar. Tem a dimensão política? Tem, é claro, né? Porque se você vai trabalhar pela libertação integral do homem, né? Ou pela ecologia integral, porque está dentro do aspecto bíblico da obra da criação, né? Para que as pessoas tenham vida e vida plena, então você vai tocar em aspectos políticos, né? E vai questionar. Muito mais que questionar, tem que entrar em diálogo com várias instâncias, né? A igreja, né? O evangelho, melhor, tem uma dimensão sociotransformadora, nós não podemos nos furtar a isso, né? Não tem como dizer fé e política não se misturam. Não, fé e política caminham juntos, fé e cidadania caminham juntos, né? Essa visão colocada na sessão da ONU que se iniciou com a abertura feita pelo presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, o senhor concorda com a visão que se tem agora? Que houve um câmbio, né, de se olhar, não os problemas da Amazônia, é claro, nós tivemos o problema de queimadas, tivemos o problema do fogo na Amazônia, mas temos agora a questão indígena. O senhor concorda com essa visão do presidente? O olho, sabe, do modo com que o governo brasileiro hoje olha essas nações indígenas, querendo levar o progresso em última palavra. Não é Como ruim. é que o senhor enxerga o discurso do presidente? Não é ruim levar o progresso, mas eu não posso dizimar a nação indígena. Desde que a cultura seja preservada, talvez. Né? Como é que fala? Eu não posso dizimar a nação, eu não posso dizimar uma cultura. Eu tenho que ter respeito pelas pessoas. É a questão de uma minoria, né? E de uma minoria que está lá, situada na terra. Então, é preciso ter toda uma política que trabalhe. Ninguém está querendo que não haja progresso, né? Precisa ter o progresso, mas o progresso tem que respeitar as pessoas que estão lá, o progresso tem que respeitar a natureza, que não é patrimônio só das pessoas que estão lá, e, como eu disse, nem só do Brasil, mas de toda a humanidade. Eu senti que num certo momento, ele disse lá que, puxa, não vamos preservar a pobreza sobre uma terra rica, não é alguma coisa nesse sentido. Mas exatamente, precisa saber o que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso? Será que vamos explorar a natureza? Ninguém está dizendo que não se deve explorar, né? Mas de que maneira? A que preço? Né? Então, às vezes eu penso que as falas, as declarações assim, talvez feitas no momento de emoção, né, do nosso presidente da República, são muito equivocadas, né? E às vezes prestam-se a várias interpretações, né, quando parece que, né, se confunde, né, o ser presidente da República com um rei absolutista, né? Não é assim, né?
ele não é dono do país. Eu estou muito acostumado aqui, nesse nosso programa, a entrevistar os políticos e eu me sinto bem mais à vontade em focalizar certos assuntos. Mas, enfim, o senhor, como é que o senhor analisa o discurso do presidente lá? O senhor gostou? Olha, eu não tive oportunidade nem de ler, nem de ver, porque eu estava no encontro em Brasília, no momento que ele estava na ONU. Eu não pude ver. E depois eu não tive tempo. Eu tive toda semana de reunião em Brasília, na CNBB, semana passada, né? Mas, como é que fala? É uma maneira de impor uma soberania nacional, né? Desagradável, né? Um país, ele é soberano estando em comunhão com os outros, né? Um país é soberano no meio das nações, acolhendo as críticas que vêm de fora. Isso nosso presidente tem dificuldade. Né? Tem dificuldade, né? E às vezes a maneira até ofensiva como fala com os outros, né? Com aquela ex-presidente, a presidente do Chile, né? Foi uma coisa até desagradável, né? Eu não posso concordar, né? É uma ignorância histórica, né? Relevar ou relativizar a ditadura militar no Brasil, né? Foi um período terrível, foi, sabe, sofrimento, isso é histórico, né? Não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, onde foi ferrenha a situação, né? Então eu não posso concordar com isso, né? E propor uma soberania do país em tais termos, baseada nesses, né? Que às vezes às vezes até chegam a ser falas truculentas, né? Então, bispo, trazendo essa situação para o nosso município, já que nós somos uma emissora dedicada, que procura falar a linguagem da nossa cidade, como as instituições hoje estão funcionando de acordo com a sua visão? Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, as secretarias, assistência à saúde, questão do saneamento básico, coleta de lixo, transporte público. É claro que é muito fácil a gente encontrar defeitos, mas seria interessante ter uma visão da nossa, sabe, autoridade religiosa sobre. Olha, a cidade de Guarulhos, né, exatamente pelo seu conglomerado, né? A cidade de Guarulhos, pelo seu conglomerado, ela é difícil, né? Algumas situações são caóticas, né? Ontem mesmo teve audiência pública da saúde, né? Aquilo que o povo pede, aquilo que a administração pública coloca, não bate, que pode né? dar, não né? fecha a conta. A questão do saneamento básico, né? Não sei agora, esperemos que com a Sabesp melhore, né? Mas nós temos praticamente 3% de esgoto tratado em Guarulhos, né? E tem locais para isso. Enfim. Diz a prefeitura que já chegamos aos 12%, mas mesmo assim é muito pouco. É muito pouco, né? É muito pouco. Pensamos que temos o Rio Tietê aqui perto, pois né? É muito pouco. Então, olha, eu agradeço imensamente e teria, é claro, vários assuntos a tratar com o senhor. A gente se sente muito engrandecidos com a presença do Dom Edmilson aqui em nosso programa. E queremos deixar as portas abertas. O senhor conversar com a comunidade aqui. Muito obrigado, eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. E a você, muito obrigado também pela atenção. Amanhã, ao vivo, estaremos aqui de volta com mais uma edição do Espalha Fatos. Obrigado e até lá.